Sejam bem-vindos, meu nome é Eduardo e nesse momento nós mergulharemos na fascinante história do Redis, um banco de dados em memória que se tornou uma pedra angular no mundo da computação distribuída e do armazenamento de dados em tempo real. O Redis foi concebido por Salvatore Sanfilippo, também conhecido como Anti-Res, em 2009. Inicialmente, era um projeto pessoal desenvolvido como uma solução para os desafios de escalabilidade que Sanfilippo enfrentava em sua empresa de mídia social. Em 2010, o Redis foi lançado como software de código aberto. Sua simplicidade, desempenho e suporte a uma variedade de estruturas de dados atraiu rapidamente a atenção da comunidade de desenvolvedores. À medida que mais empresas adotavam o Redis, ele ganhava destaque como uma ferramenta essencial para uma variedade de casos de uso, desde armazenamento em cache até gerenciamento de sessões em aplicativos da web e processamentos de filas de mensagens. O Redis continua a evoluir rapidamente, com uma comunidade ativa de desenvolvedores contribuindo para a sua melhoria e expansão. Novos recursos como módulos, persistência aprimorada e suporte ao armazenamento de dados geoespaciais mantêm o Redis na vanguarda da tecnologia de armazenamento de dados em memória. Durante a produção desse vídeo, como notícia extremamente chocante, a comunidade de desenvolvedores ao redor do ecossistema Redis foi informada, dia 20 de março de 2024, acerca da recente mudança de licença do sistema de gerenciamento de banco de dados, que o afastou do modelo open source e representa um significativo desvio das intenções originais de seu criador, Salvatore Sanfilippo. Como visto anteriormente, com o tempo, as funcionalidades do SGBD foram ampliadas e grandes esforços foram direcionados ao aprimoramento da ferramenta, tanto pela empresa central Redis quanto pela comunidade, tendo em vista os mais de 700 colaboradores listados no GitHub, estando sempre sob a égide da filosofia open source. A transição para uma licença dupla sob a Redis Source Available License e a Server-Side Public License visa proteger os investimentos da empresa contra grandes provedores de nuvem que oferecem serviços hospedados sem acordos comerciais, normalmente por valores mais atrativos aos oferecidos pela empresa central Redis. Essa mudança, embora possa ser vista como uma proteção necessária para a sustentabilidade do projeto, contrasta com a essência colaborativa e aberta que caracterizou o Redis desde sua criação. E assim, vimos as origens do Redis e como sua jornada, mesmo que turbulenta, é capaz de mostrar como é possível transformar um projeto pessoal em uma ferramenta indispensável, capaz de impulsionar a infraestrutura de empresas em todo o mundo. Essa trajetória de inovação e crescimento serve tanto como um exemplo brilhante no mundo da computação distribuída, quanto um alerta acerca de como as coisas podem mudar rapidamente no âmbito tecnológico pelas mais diversas razões. Olá, sou o Antônio e agora vamos explorar o modelo de dados utilizado pelo Redis, que, como já vimos, é um banco de dados em memória que oferece estrutura de dados versáteis e de alto desempenho. Vamos falar primeiro sobre a chave-valor, né? No coração do Redis está o conceito de chave-valor, cada valor associado a uma chave única, permitindo acesso rápido aos dados. Isso é ideal para cenários em que a velocidade é crucial, como o armazenamento em cache e contadores simples, né? Agora falando sobre a estrutura de dados, além das chaves simples e valores, o Redis oferece uma variedade de estrutura de dados muito poderosa, né? No caso, nós temos as listas, né? A lista do Redis são como arranjos ordenados, onde se pode adicionar ou remover elementos tanto no início quanto no final da lista. E isso é particularmente útil para implementar filas, mensagens em tempo real e histórico de atividades, né? Também temos os conjuntos. Os conjuntos do Redis são coleções não ordenadas de elementos únicos. Essa estrutura, na verdade, ela é excelente para armazenar membros do grupo, realizar operações de conjuntos como união, interseção, diferença de conjuntos e verificar a existência de elementos de forma rápida e eficiente. Nós temos as hashes também. As hashes no Redis são como mapas de chave-valor, onde cada chave está associada a um valor. Isso é útil para representar objetos ou registros complexos, como o usuário em um sistema onde você armazena várias informações associadas a uma única chave. Nós temos também o conjunto de dados ordenados,
que no Redis são semelhantes aos conjuntos, mas cada elemento está associado a uma pontuação. Isso permite classificação e recuperação eficiente dos elementos com base na pontuação, tornando-os ideais para classificação de líderes, classificação de feeds e outros casos de uso onde a ordem é importante, né? E assim, vimos que o Redis oferece uma ampla gama de estrutura de dados e que pode ser combinado e utilizado de maneira flexível para atender a diversas necessidades de armazenamento e processamento de dados em tempo real. Então chegamos aqui na demonstração prática, né, da nossa implementação aqui no Redis, de como nós realizamos, né, as operações de criação, de leitura, de atualização e de remoção de dados. Então a gente vai dar aqui uma passada pelo repositório do projeto, né, para ter uma visão geral do que foi feito. Então, como primeiro tópico, né, que a gente gostaria de tratar aqui é a linguagem que a gente utilizou, né, que foi o Python, e o porquê, né, que ela foi utilizada, né? Nós utilizamos o Python porque nós acreditamos que essa é a linguagem de maior facilidade, né, de maior amplitude assim, de conhecimento. Então, qualquer pessoa assim, que bater o olho e dar uma olhada, ainda mais com os comentários que estão dentro do código, vai poder entender, né, como que é aquela parte do código que foi feita, como que nós implementamos tal coisa. Enfim, vai poder, de forma bastante explícita, entender o que é que foi feito, né? Então, tendo escolhido a linguagem, né, nós passamos para a escolha do dataset. Então, se a gente for aqui até o fim do nosso repositório, nós temos aqui, antes de ver a parte de instalação e etc., que é bem extensa, por sinal, nós podemos ver que o escolhido foi acerca das mudanças de temperatura globais, né, de um dataset de um dos departamentos, né, da ONU, que retrata as temperaturas globais entre 1961 e 2022. Nós também cogitamos outros dois datasets, até utilizamos eles no começo, mas a gente deu uma ponderada, né, e analisou que, de acordo com o Redis, né, que foi feito para ser um banco de dados simples e eficiente, nós percebemos que uma quantidade limitada de dados, ou seja, nesse dataset aqui de mudanças de temperatura globais, os dados estão organizados por países, e nós sabemos que o número de países é um número fixo, né, até que seja criado um novo, que é bem raro de acontecer. Então, assim, como nós temos um tamanho fixo, né, e que é relativamente pequeno, nós podemos tratar esses dados, né, do Redis com bastante facilidade, né. Aqui nós temos aqui o dataset original, mas antes de ver o dataset original, a gente pode ver aqui disponível no Kaggle, né, que ele fez uma união dos dados presentes aqui no site da Organização de Comida e Agricultura das Nações Unidas, né, que você pode baixar os dados sem estarem normalizados. Eles têm tanto os dados brutos, né, como os dados normalizados aqui. Mas o que, né, esse usuário aqui fez, ele pegou os dados daqui e ele uniu, né, com os dados de densidade demográfica e os dados de área, né, de alguns desses países, o que facilita para a gente fazer algumas consultas mais interessantes, né, que podem abordar tanto diferença socioeconômica, enfim, a gente vai ver isso na parte de leitura. Mas enfim, tendo o nosso dataset definido, né, nós podemos agora ver e passar para a instalação, já que nosso tempo é curto. Eu já posso adiantar aqui uma questão, é de que a instalação não é algo assim fácil para se dizer, né, não é algo simples de ser feito, porque ela depende muito do sistema operacional em que você está. Então, eu vou dar uma passada rápida aqui para a gente ter tempo na hora de poder fazer as operações, né, do CRUD, mas o que a gente pode ver aqui pela documentação é que na parte de instalação a gente é meio que segregado. A gente tem tanto a parte do Redis padrão, como uma seção alternativa do Redis Stack, que é representada por esse símbolozinho aqui. A maior diferença é que o Redis Stack ele já vem com alguns módulos inclusos já nele, mas como vocês podem ver, se você dá uma olhada no nosso relatório de pesquisa do Redis, né, que é um documento, etc., que por sinal não está nesse repositório, mas a gente pode colocar depois, a gente tem uma seção só falando sobre a mudança de licença do Redis, né? Se a gente acessar aqui o GitHub do Redis, a gente pode ver que eles têm aqui um commit só para essa mudança de licença, né, dos mais de 12 mil commits que eles têm aqui. A gente tem um commit só para realizar essa mudança de licença, né, que afastou o modelo, né, o Redis do modelo open source e trouxe ele para algo mais fechado, né, mais corporativo, como a gente pode ver aqui a mudança de licença, né, para uma licença dupla. Então, com essa mudança de licença, eles vão acabar unindo, né, esse Redis padrão com o Redis Stack em uma coisa só, nessas novas distribuições, né, que vão ser realizadas. Então, assim,
grande parte, né, ou algumas coisas que vão ser mostradas aqui podem estar diferentes nas versões futuras, já que eles vão unir, né, essas duas vertentes do Redis aqui, mas a gente vai tratar aqui do estado atual dele, né, de como que ele está disponível hoje para o público. Então, o nosso sistema atual, né, o sistema desse computador aqui é o Linux Debian 12, o Debian Bookworm, se não me engano, esse aqui, Bookworm. E, né, mesmo no Linux, né, a gente encontrou alguns problemas porque o Redis em si foi feito pensando em algumas versões específicas, como é possível ver aqui, né? Ele tem uma versão focal aqui para o Ubuntu, né, tanto para algumas distribuições dele, enfim. Mas para o Debian, a versão disponível é para Bullseye, que é a versão do Debian 11, que não é a que eu estou usando atualmente. Então a gente precisou dar uma corrida, né, fazer umas gambiarras aí para conseguir instalar. O tutorial completo está aqui no README do repositório, que você pode ver como instalar o Redis padrão, que é bem mais complicado. Você tem que instalar cada módulo individualmente, depois rodar o código, o servidor, né, rodar o servidor carregando cada um desses módulos. Mas assim, se você quiser dar uma lida, você consegue entender como é que funciona. Mas a gente acabou abandonando esse método aqui por conta de alguns problemas com esse módulo de procura, que no final das contas estava resultando em alguns problemas, provavelmente por conta de bugs que não foram resolvidos ainda na versão que a gente estava baixando, mas enfim, nós acabamos por utilizar a versão stack do Redis, por ser mais fácil de utilizar, né? Ainda mais sabendo que essas duas versões vão ser unidas, né, no futuro. Mas enfim, o que é que nós fizemos para poder fazer o Redis Stack funcionar, né? Então o que nós fizemos foi baixar a versão aqui do AppImage genérica, né? E no nosso projeto nós criamos uma pasta Packages em que esse Redis Stack em versão AppImage está disponível. Rodando ela no terminal, nós conseguimos tranquilamente rodar nosso servidor, né? Então se nós quisermos aqui, por exemplo, abrir o terminal e com ele dar um cd lá em Packages e dar um ponto barra no nome do arquivo, né? Do Redis Stack, nós conseguimos aqui iniciar o servidor Redis com todos os módulos que nós precisamos, né? De JSON, de procura, enfim, todos vão estar carregados aqui. Enfim, nós podemos aqui adentrar no nosso projeto, né? Uma informação importante é de que os dados disponíveis, né, na maioria dos datasets é relacional, né? É modelo tabular, ou seja, está em arquivos aqui presentes CSV. Então, como está presente aqui em arquivos tabulares, nós precisamos realizar a conversão do modelo CSV para o modelo JSON, que é o que vai ser utilizado aqui no Redis, né, que possui diferentes tipos de estruturas de dados, como foram retratadas anteriormente, né? Mas aqui nós vamos abordar uma nova para ampliar o conhecimento. Nós criamos um script de conversão que realiza a conversão do arquivo CSV. Então, como nós precisamos fazer essa conversão, nós podemos abrir aqui o repositório e rodar, né, o arquivo Python dessa conversão. Aqui ele vai pedir o caminho do arquivo, né, que está em data.temperature.csv, e ele vai pedir a quantidade máxima de elementos. Né? Como vocês podem ver aqui, nós temos outro dataset. Esse aqui é o dataset de games, não sei se já falei sobre ele, que foi um dos que a gente cogitou utilizar, né? Mas uma característica desse dataset aqui é que ele é enorme, né? Até para carregar aqui demora bastante, então ele tem muitos dados. Vou até fechar aqui para não ter risco de travar. Enfim, a gente pode aqui limitar a quantidade de elementos, né? Mas como a gente sabe aqui que são poucos, né, os países que estão presentes, aqui são 100 e poucas linhas que nós temos, a gente pode colocar um número bem grande assim, 250, para pegar todos, e a gente criou aqui o nosso arquivo JSON com todos os países, né, e suas temperaturas respectivas para cada ano, né, as temperaturas médias de superfície. Enfim, tendo convertido nossos dados, nós já temos aqui o arquivo .json, nós temos que carregar esse arquivo .json no nosso banco de dados. Para isso, nós vamos acessar aqui o arquivo convert.json, que vai realizar exatamente isso. Ele vai pegar o arquivo JSON, ele vai acessar o nosso banco de dados aqui, que está na porta do localhost, né? E ele vai acessar um arquivo de configuração que nós temos, que, tendo em vista que nosso projeto ele é bem genérico, assim, então nós fizemos ele pensando que ele funcione em qualquer dataset. Você pode até ver que a gente conseguiu rodar o mesmo script tanto para o dataset de games como para o dataset de temperaturas, né? Então ele está bem genérico, ele funciona com a grande maioria de datasets, o que é bom, né, caso você queira implementar, caso seja de desejo, né, implementar outros datasets e verificar os dados com Redis. Mas enfim, nesse arquivo aqui de conversão, nesse script de conversão, nós pegamos aqui os campos que estão escritos aqui no file names. Então nós temos o país, o código de ISO do país, a unidade de temperatura, né, que pode ser Celsius, Fahrenheit, Kelvin, etc. A região,
o tipo financeiro, né, do país, enfim, a área da cidade e todas as temperaturas dos países, né, das temperaturas médias do país de 61 até 2022, que foi o último ano em que foi contabilizado. Enfim, a gente faz esse processo aqui, escreve, né, cria um novo index para ele e escreve os dados lá, né, cria o index e escreve os dados no Redis. Para poder visualizar esses dados, a gente pode usar uma das ferramentas que foi citada lá no nosso documento de pesquisa, que é o Redis Insight, que eu vou abrir agora. Então, nós temos aqui o Redis Insight aberto. Eu não vou poder descrever ele completamente aqui, como realizar a adição da database, porque é bem simples e o nosso tempo é limitado. Basicamente, você coloca aqui os dados, né, de IP e de porta que você quer abrir, né, o seu dataset, mas enfim, nós temos aqui o dataset aberto, que está vazio atualmente, né? Nós já realizamos alguns testes, então o index provavelmente já vai estar criado, mas ele está vazio, sem dado nenhum. Então, quando a gente executar esse script aqui de conversão dos arquivos JSON, né, ele vai pedir primeiramente o caminho do arquivo JSON, vai pedir o nome do nosso novo index, né? A gente já sabe, ele já vai estar criado, mas o nosso nome do index é countries, né? Porque nós vamos estar tratando de dados de países. Nós colocamos o nome do item, então cada item do nosso index countries é um país, country. Como vocês podem ver aqui, o index já foi criado, mas ele foi indexado com sucesso no Redis. Então, se a gente abrir aqui o Redis Insight, nós temos refresh, nós vamos ver aqui todos os países disponíveis para acesso. Então, com os dados já carregados, né, podemos abrir aqui por exemplo, o Reino Unido aqui, nós temos todos os dados, etc., convertidos para as medidas de número, de texto, enfim. Nós podemos entrar agora na nossa seção de CRUD, né, para ver como que isso foi implementado. Pronto, agora que nós já conseguimos carregar os dados dentro do Redis, né, já está tudo lá, como a gente pode ver aqui no Redis Insight, a gente vai acessar esses dados, né, e realizar algumas operações. Antes de realizar as operações de criação, de atualização e de remoção, né, a gente pode dar uma lida nos dados, né, que estão aqui presentes para ter uma análise que a gente pode fazer com o Redis e com os dados aqui do dataset. Então a gente insere aqui o nome do índice, né, o padrão no nosso arquivo aqui de configuração que a gente colocou é o countries, como a gente já determinou anteriormente. Então vamos realizar aqui as operações de leitura, né? Previamente, né, a gente criou aqui algumas operações de leitura, são 7 no total, que realizam algumas operações. A gente vai passar por cada uma delas, né, para ver como que a temperatura se alterou aí pelos anos, né, nos mais diferentes países. Então, como primeira consulta, nós temos aqui a temperatura média nos últimos 10 anos, né, dentro do dataset, dos 10 países com maior densidade populacional, que tem a área maior que 1 bilhão de quilômetros quadrados. Então aqui, se a gente acessar a nossa consulta 1, né, a gente pode ver o código inteiro, tanto da pesquisa como da conversão, do cálculo da média, etc. Mas enfim, nós podemos ver aqui que a Índia, vou aumentar aqui o nosso terminal, é o país com mais habitantes por quilômetro quadrado, tem maior densidade, e lá a temperatura média entre esses 10 anos foi de 0,73 graus Celsius. Algo que é bem impressionante aqui é que países que são mais gelados, né, teoricamente, o que a gente conhece como países que possuem menores temperaturas, como os Estados Unidos em si, estão com temperaturas mais elevadas do que países, né, com climas mais tropicais, climas mais quentes, o que mostra aí, né, o processo de aquecimento global que o nosso planeta está sofrendo, em que os países que acabam por ter mais indústrias, né, e consequentemente poluir mais o planeta, estão com as suas temperaturas aí mais elevadas. Mas enfim, vamos partir agora para a segunda pesquisa, né? Essa segunda pesquisa, ela realiza aqui a consulta dos 10 países com as maiores temperaturas médias no ano de 2022. Nós vemos que a França ficou em primeiro lugar, com 2,93 graus Celsius de temperatura média em 2022, que foi o último ano da pesquisa, dataset. Então a gente pode ver um certo padrão aqui, né, em que os países no top 10 aqui eles são majoritariamente da Europa, né, que foram mais conhecidos, né, pelas revoluções e etc., acabaram, né, por ter as suas temperaturas médias mais elevadas. Pode ser uma coincidência, mas a gente sabe, né, que pela história alguns motivos aí podem estar causando, né, esse aumento de temperatura nessa região aí da Europa. Então agora vendo a terceira consulta, nós temos os anos de maior temperatura média, né, nos países da região central, da Ásia e da Europa, que no nosso dataset é identificado dessa forma. E a gente pode ver aqui um padrão, né? Um padrão que já era esperado de que os últimos anos, né, os mais recentes, né, entre 2018 aqui e 2022, temos esse aqui que é meio diferente, mas é uma ilha, então faz até sentido, né, as temperaturas serem mais
serem diferentes dos países mais continentais, enfim. Os anos, né, mais recentes, né, 2018, 2020, 2022, são os que têm as maiores temperaturas médias, né, o que mostra aí que realmente a temperatura do planeta está aumentando, né, a gente tem que tomar as medidas necessárias para evitar que isso aconteça. Então, como nós já vimos a parte de leitura, né, vamos partir agora para a parte de criação, que é o C, né, do CRUD, e que nós podemos criar nosso país hipotético aqui. Então, como alguns dados aleatórios, nós podemos dar como nome Topázio, como código ISO top, como medida de temperatura, de posição Celsius. Ele seria um país da América Latina, teria uma renda não tão baixa, mas também não tão alta, né? Seria ali um 2. Teria como área aproximadamente, sei lá, 100 mil km², né? Enfim, teríamos ali uns 120 habitantes por quilômetro quadrado. E aqui nós tivemos a criação, né, das temperaturas. Nós podíamos realizar duas abordagens, né? Tanto a leitura manual, em que o usuário colocaria cada ano manualmente, mas pode, né, ser bem chato, ainda mais que nós só estamos testando. Então nós criamos aqui uma porção de código que cria essas temperaturas de forma aleatória, né? Então as temperaturas variam de -2 até 3, né, que é a média mais ou menos ali dos arquivos, né, de temperatura. Então nós temos aqui as temperaturas anuais para cada ano, desde 1961 até 2022, né? Nós criamos com sucesso nosso país Topázio. Se a gente quiser dar uma olhada nele aqui, ó, nós podemos colocar count dos pontos top, pesquisar, que nós vamos encontrar ele aqui, ó, com graus Celsius, América Latina e todas, né, as temperaturas médias anuais que nós colocamos aqui. Então, como nós já vimos a criação, vamos para a atualização. Agora, tratando, né, da atualização, nós podemos rodar novamente o nosso script principal para a atualização. E nós vamos aqui escolher, né, qual é o país que nós queremos atualizar. Vamos atualizar o país que a gente acabou de criar, né, nosso país hipotético, top. E agora a gente pode realizar a atualização de dados, né? Como a gente está tratando de uma atualização, a gente pode ou não, né, a gente escolhe se a gente vai querer atualizar certos campos ou não, né, do nosso país. Então, por exemplo, nome, não quero alterar, mas a medida de temperatura, pronto, agora eu quero que seja Kelvin, por exemplo. A posição do país ainda é a mesma, continua 5, eu posso só deixar em branco, né, para não alterar nada. Agora ele subiu um pouco ali nas questões econômicas, está no nível 3. A área continua a mesma, né, a densidade pode ter aumentado para 250, por exemplo. E aqui a gente tem a parte de inserção dos anos que nós queremos adicionar, né? Então vamos adicionar os anos de 2023 e 2024, que são os que estão faltando, né, no dataset. Então aqui a gente tem o valor do ano de 2023, pode ser 0.543, 2024 pode ter aumentado um pouco, para 0.892. Enfim, nós atualizamos o nosso país Topázio, né, com sucesso. Então aqui, se a gente atualizar o nosso Redis Insight, a gente vai ver que a nossa unidade de medida foi atualizada para Kelvin. Nós agora temos 250 como densidade e nós temos aqui no final as nossas duas novas médias, né, de temperatura aqui do país, que foi atualizado com o nosso banco de dados Redis. Pronto, então nós já criamos, né, nós já atualizamos, nós já podemos dar uma leitura ali nos dados do dataset. Vamos agora realizar a remoção dos dados, né? Nós vamos utilizar novamente o nosso país inventado, hipotético, né? Nosso país com o código ISO top. E é bem simples, nós só colocamos o nosso código ISO e realizamos a remoção dele lá no nosso banco. Então, se nós atualizarmos aqui, posso até fechar essa seção aqui, se nós atualizarmos, ele normalmente está aqui, só vão estar os outros países que já estavam previamente lá no banco de dados. Então, com isso, a gente pôde dar uma olhada aqui, né, no que a gente fez para esse projeto. E a gente pôde ver ali, né, principalmente com a parte de leitura de dados, o quão importante é ter ferramentas como essa, né? Não só o Redis, mas esses CVDs em geral, as estruturas de dados em geral, para a gente poder analisar esses dados, né? A gente poder tirar ali algumas abstrações bem interessantes dos dados de temperatura, para saber quais regiões estão sendo mais afetadas pelo aquecimento global, por exemplo, para saber se o aquecimento global realmente está acontecendo, né, se as temperaturas estão realmente aumentando, para poder comparar tanto por índice econômico, por região, enfim, nós podemos realizar ali diversas operações e tirar delas bastante proveito. Então é aqui que nós nos despedimos do nosso projeto, né, do nosso trabalho envolvendo o Redis, né, que, enfim, foi uma loucura com toda a mudança de licença e escrita de documento, de pesquisa, para poder saber o que mudou, o que não mudou, enfim, todo o processo de instalação, né, que pode ser bem complicado, como já foi dito, toda a escrita aqui do tutorial de instalação, enfim. Mas foi bem interessante todo esse processo, então espero que tenha sido bem proveitoso e a gente se vê aí na próxima oportunidade, né? É isso, até a próxima.